Olá, o meu nome é Sandro Freitas, sou docente da Faculdade de Sociedade Humana em Lisboa, Portugal e diretor da Gnosis. A presente comunicação é a primeira de muitas futuras onde partilharei pensamentos, ideias e saberes sobre assuntos diversos, mas todos eles relacionados com a atividade física, exercício físico e desporto. O primeiro tema que vos trago é sobre a profissionalização daqueles que exercem a prática profissional de aconselhamento e orientação de exercício físico em Portugal. Pois é um assunto que me inquieta desde que comecei a estudar na Faculdade de Sociedade Humana. Bom, começo da história. Nós estamos no planeta Terra, estamos na Europa, estamos na Península Ibérica, nós somos um pedaço de terra em frente ao Oceano Atlântico, que se chama Portugal. Este pedaço de terra que vocês veem aqui à frente, que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Em Portugal, qual é o cenário à data de 16 de abril de 2013? Resumidamente, os profissionais procuram por uma identidade profissional e, como tal, buscam por reconhecimento social. Seja por parte de profissionais de áreas de saúde, como por exemplo médicos e fisioterapeutas, seja por agentes políticos e naturalmente por parte da sociedade em geral. Querem que seja reconhecido o contributo que desenvolvem à comunidade e a importância da sua atividade profissional, tal como os seus conhecimentos e competências. E isto para obter prestígio. Refiro-me a prestígio profissional. Ao mesmo tempo, os profissionais alegam a necessidade de terem estabilidade profissional para melhor exercer a sua atividade. E, como consequência, exigem a existência de uma ordem profissional. Nem sempre a ordem comportamental dos profissionais, mas sim uma instituição que represente aquilo que eles dizem ser a ordem. E, no fim, estes profissionais procuram uma profissão. Buscam por um posto profissional admitido pela sociedade, no contexto do aconselhamento e orientação do exercício físico, que dignifique esta atividade profissional. Mas quem são estes profissionais? Que, a manifestar pelo número, já constituem uma comunidade. Bom, são profissionais que são apelidados de todas as maneiras e, ao mesmo tempo, de nenhuma. São chamados instrutores de fitness, técnicos de exercício físico, fisiologistas de exercício, treinadores pessoais, que são os personal trainers, professores de exercício físico, enfim. A lista de termos é extensa e neste contexto eu prefiro usar a terminologia de profissional de exercício físico para representar a comunidade porque acaba por ser o termo mais abrangente. São profissionais formados com e sem licença académica. Quero com isto dizer que o mercado está dividido entre aqueles que vêm das faculdades e aqueles que não vêm. No entanto, todos detêm carteira profissional, emitida pelo Instituto Português de Desporto e Juventude. Condição esta que decorreu de um processo recente que visa a identificação e ordenação daqueles que estão autorizados a exercer profissionalmente o aconselhamento e orientação de atividades físico-desportivas. São pessoas que, por consequência de ter essa carteira profissional, são motivadas extrinsecamente a fazer formação. Melhor dizendo, para que possam renovar a carteira profissional, são obrigados a apresentar perante o Instituto Português de Desporto e Juventude provas de frequência de formação acreditada. Ao mesmo tempo, são promotores de um produto de exercício físico com valor indefinido. E eu defino exercício físico como atividade física estruturada que visa o desenvolvimento da condição humana manifestada na saúde e bem-estar. E como valor, defino como sinónimo de benefício. E porque a generalidade do exercício físico que é promovido, o benefício não é identificado, não é quantificado, não é medido e não é comunicado, não é explícito, este torna-se um produto indefinido. E este aspecto é para mim o de maior preocupação, pois parte considerável dos profissionais representa esta condição e a consequência é o produto não ser reconhecido pelo cliente e, consequentemente, o produto não é vendido. Bem, mas vamos voltar à preocupação dos profissionais e eu vou-me focar na última preocupação fundamental que foi dita por último. A construção de uma profissão. E do meu saber, da minha observação, quando eu analiso a história das profissões consagradas que existem na sociedade, repare que as profissões nascem a partir do momento em que temos os seguintes aspectos. Pessoas, problemas, soluções e meios. Pessoas, porque as profissões fazem-se de pessoas. Problemas, porque sem estes não se desenvolvem necessidades. Soluções, porque para resolver problemas inexistentes é necessário as soluções. Meios para operacionalizar as soluções face aos problemas existentes. E por fim,
A ética. E como seres racionais que somos, manifestamos o nosso comportamento numa base de respeito e interesse pelo mais próximo, de um modo democrático e pedagógico, torna-se fundamental a existência de ética para que se consagre uma profissão. E entre pessoas, soluções, meios e ética, aquilo que eu observo que os profissionais encontram como solução é a existência de uma instituição que defenda a atuação profissional. E daquilo que sei, as instituições só nascem depois de todo o resto se manifestar. Pois observo que na história, sempre que a ordem de acontecimentos... Aliás, observo na história sempre esta ordem de acontecimentos. Novamente, é necessário primeiro as pessoas, problemas, soluções, meios, ética para que a instituição nasça. E para mim, aqueles fatores que são críticos, ou seja, que são ainda fundamentais para o nascer da profissão de exercício físico, são as pessoas e a ética. As pessoas e a ética. Pois o resto dos fatores, atualmente, no seio do exercício físico, eu já os identifico. Os problemas, soluções e meios, eles já existem. Mas é nas pessoas e na ética que está a faltar o desenvolvimento para que a profissão se consagre. E perante este cenário que se coloca, qual é a solução? Bom, eu tenho uma ideia, tenho uma sugestão e gostaria de partilhar convosco, que passam por 3 passos muito simples. Primeiro, todos os profissionais devem adotar o pensamento e refletir. O que é que eu posso fazer para melhorar? Muito simples. O que é que eu, como indivíduo, como profissional de exercício físico, posso efetivamente fazer e que possa ser visível este ato, isto é, concretizar trabalho para melhorar, para dar valor futuro. E certamente este ato levará a construir uma profissão para a comunidade de profissionais de exercício físico. Ou seja, uma profissão válida, com reconhecimento, com valor visível e acrescentado para o mercado e também com autoridade profissional. Segundo, perceber que quem é que na sociedade e no mercado afeta os profissionais quer efetivamente somar e não subtrair valor. Certamente muitos reconhecerão que nem todos os que pertencem a este mercado de exercício físico manifestam-se de modo a efetivamente contribuir e, pelo contrário, apenas querem sugar o valor que existe no mercado. Portanto, seja em contexto profissional de terreno, no âmbito formativo, político, social e outros, devemos sempre identificar aqueles que estão prontos para somar e não subtrair. E direcionar os nossos esforços, isto é, o passo número 1, para todos aqueles que querem somar e não dar crédito algum para aqueles que querem subtrair. Terceiro, apenas favorecer atos que fomentem o acréscimo de valor ao mercado. Ou seja, não participar, colaborar ou ser cúmplice em situações que não se crie valor acrescentado e visível para o mercado. Seja através da qualidade que se presta num serviço, seja por frequentar formação que não tem qualquer tipo de conteúdo, seja por se mobilizar politicamente em ações que descredibilizem o mercado profissional de exercício físico ou outras situações desta natureza. O que é que eu já fiz? E o que é que eu já fiz sobre este cenário em que, na minha visão, as profissões só nascem quando as pessoas e ética estão consagradas através de uma instituição que foi a Gnosis, aliás, e focado nos fatores pessoas e éticas que, para mim, na minha perspectiva, catalisam a atividade profissional, desenvolvemos, para além de fomentar a atividade formativa, uma proposta de um código de ética dos profissionais de exercício físico que, embora não tenha valor legal, tem valor pelo conteúdo que é promovido e disseminado no próprio documento e valor também pelo seu objetivo, que passa por fomentar a ordem de intervenção profissional daqueles que exercem no âmbito do exercício físico. Isto significa as pessoas caminharem no mesmo sentido para conferir valor efetivo à comunidade. O documento em causa denomina-se Código Deontológico do Profissional de Exercício Físico e encontra-se disponível com livre acesso no site da Gnosis. E é com a palavra de ética que me despeço. Até uma próxima comunicação, onde vou falar sobre alongamento.
e sobre a polémica que cada vez cresce mais, e principalmente no seio das redes sociais, mas também no domínio científico, ao nível das publicações científicas que recentemente estão-se a fazer, sobre a prática de alongamentos estáticos versus a prática de alongamentos dinâmicos. O que é que efetivamente produzem ao nível do desempenho? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos? Deixo aqui o meu endereço de e-mail e endereço do site da Gnosis para que vocês se mantenham próximos e a ciência possa estar mais próxima de vocês.